nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Bom dia! Hoje celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Primeiro vamos nos alimentarmos do próprio pão da vida, da palavra que é o próprio Jesus, partilharmos para entendermos o significado enquanto sacramento eucarístico e presença real de Cristo no mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho encontra-se em João, capítulo 6, versículos 51 e 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles comeram do manjar, porém morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Graças e louvores sejam dados a todo momento ao digníssimo e santíssimo sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao digníssimo e santíssimo sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao digníssimo e santíssimo sacramento. Filhos, o longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, temos agora uma transição. É a passagem de Jesus, sua humanidade, suas palavras, seus atos. Depois de Jesus dizer que ele é o pão da vida, afirma que o pão que ele vai dar é a sua carne para a vida do mundo. E isso causa escândalo e discussão entre os judeus. Os judeus murmuravam, e Jesus reflete sobre essa atitude, pois no Antigo Testamento o povo também murmurou diante das dificuldades na caminhada. Está lá em Êxodo 16. Por 10 vezes o povo colocou Deus à prova com suas murmurações. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, aparece uma grande multidão que foi beneficiada com a multiplicação dos pães. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 2, 5 e 22. E que só homens eram aproximadamente 5.000. Esta grande multidão segue Jesus. Entre esta multidão estão aqueles que se opõem a Jesus e são chamados de os judeus.
e são os que escandalizam e discutem com Jesus. Neste evangelho, os judeus representam isso mesmo, tudo aquilo que vai contra o plano de Deus, contra o que Jesus anuncia. Judeus, na Bíblia e o mundo são quase sinônimos nos quatro evangelhos. Representa o mundo das trevas que se opõe à luz, que é Jesus. Se na sessão anterior predominava o termo pão 9 vezes, aqui a palavra pão é substituído por carne e sangue. Se antes Jesus falava da necessidade de crer, agora ele fala a nossa necessidade de comer, alimentar-se, mastigar, beber. Crer em Jesus, pão vivo, toma uma forma muito particular. É comer e mastigar sua carne, beber o seu sangue. A incidência das palavras muda. Fala-se 10 vezes de comer ou mastigar, 6 vezes de carne, 4 vezes de beber o sangue. Se não comerdes, não beberdes, disse Jesus. Por que ele falou isso? Porque ele quer levar a multidão a procurar o pão que não perece, que é ele mesmo. Os judeus, porém, não aceitam que ele possa ser o pão descido do céu, que dá a verdadeira vida. Eles se fixam na sua humanidade, não veem a sua origem divina. Jesus, então, dá um passo à frente. Mostra que a vida vem da sua humanidade, da sua carne oferecida pela vida do humano. A sua vida oferecida é o dom total que Deus faz de si a nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue. Essas santas palavras não têm exatamente o mesmo sentido que lhes damos hoje. Carne e também carne e sangue. Significa o ser humano na sua humanidade concreta. Não é simplesmente a vida biológica ou física do ser humano. Comer não serve apenas para manter a vida, mas é um ato de comunhão entre quem dá a vida e quem a recebe, verticalmente, digamos. E entre os que compartilham a mesma vida, ou seja, horizontalmente, digamos, é exatamente esse aspecto interrelacional que distingue o comer humano do comer animal. Não só de leite vive o beber, mas de toda a palavra que sai da boca da mãe. Parafraseou alguém, é uma boa psicologia, a frase que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Permanecer em mim e eu nele, comer a carne e beber o sangue, como diz Jesus, é evidentemente uma linguagem nua e crua. Mas, atenção, não pode ser interpretada no sentido físico, isto é, ao pé da letra. É muito mais do que isso e muito mais surpreendente. Comer da carne do Filho do Homem significa assimilar o Filho de Deus, ou melhor, ser assimilado pelo Filho de Deus, até ao ponto de viver dele, de sua vida. Comer, de fato, é mastigar, engolir e assimilar pela digestão a comida. Crer em Jesus, aderir a ele, amá-lo, aqui recebe o nome de comer. O ser humano, dizem os especialistas em nutrição, torna-se aquilo que come, que se alimenta. Metaforicamente, torna-se aquilo que crer, aquele que ama. O Filho de Deus nos amou ao ponto de ser devorado por seu amor por nós.
e tornar-se filho do homem levantado na cruz. Nós, amando e comendo a sua carne e bebendo do seu sangue, somos tornados filhos e filhas de Deus. Mantemos a relação, permanecemos unidos a Ele como o ramo ao tronco. O texto do Evangelho contém e permite, portanto, dois níveis de leitura. O primeiro está nas palavras: eu sou o pão da vida descido do céu. Ou seja, Jesus é a nova lei, a palavra, a revelação definitiva de Deus. O sentido último da vida humana. E a segunda interpretação do texto é exigido pelas palavras: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É o sentido eucarístico, sacramento da Eucaristia. Temos aqui, com efeito, uma homilia sobre a Eucaristia. A sua carne aqui não é metafórica, mas é realmente o seu corpo dado por nós. Quem come a sua carne, alimento verdadeiro, alimenta dele mesmo, de Jesus, e recebe o máximo dom que Deus pode fazer. O corpo e o sangue do Filho, a vida real do Filho, que coloca em comunhão de vida com o Filho e com o Pai, pela ação do Espírito Santo e as mãos sagradas do sacerdote e a intenção do mesmo. Filhinhos, concluindo, a festa de hoje é como que um prolongamento da Quinta-feira Santa, quando celebramos a última ceia de Jesus. Lá, o acento recai sobre o clima pascal, o mandamento do amor, o lava-pés, a ordem de Jesus de repetir seus gestos em memória dele. Hoje, ao celebrarmos o seu santíssimo corpo e o seu santíssimo sangue, o acento é a presença permanente de Jesus no meio de nós, sua presença sacramental na Eucaristia, a reserva eucarística para as pessoas impossibilitadas de participar da missa com a comunidade, ou seja, a partícula consagrada no Santo Sacrário. Hoje está lá Jesus à espera de cada um de nós para visitá-lo, para dialogar, para se sentir cheio de afeto, de amor que ele sente por cada um de nós. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que da vida vem com ela celebrar. Celebremos o dia de hoje, escolhendo o melhor momento para cada um em particular e até Jesus no sacrário, fazer sua adoração, fazer as suas preces, seu louvor. E não se esqueça de rezar pelos contaminados, pela pandemia, pelas nossas famílias, pela família Rainha dos Apóstolos, pelo Sumo Pontífice, pelos bispos e por todos nós, membros do clero, sacerdotes, pelo qual, em sua intenção e mãos consagradas, nos alimenta do próprio Jesus Eucarístico. Mais uma vez, graças e louvores sejam dados a todo momento ao digníssimo e santíssimo sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao digníssimo e santíssimo sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao digníssimo e santíssimo sacramento. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava.
e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto ar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Saciados da palavra que é o próprio Jesus, cada um receba essa bênção do próprio e distribua essa bênção, sendo presença de bênção na vida em família e em comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus na hóstia consagrada. Que os anjos, os santos e todos nós possamos ir e adorá-lo, louvá-lo em sua majestade e divindade. Amém. Hoje suspendemos a novena contra os invejosos por conta da solenidade de Corpus Christi. Daremos continuidade amanhã. Feliz dia com Jesus. Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham